está bastante afinado hoje para o seu resumo musical de semana é o Diego Amorim. Olá, Diego. Bom dia, Heródoto, bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes. Hoje é sexta-feira, dia de resumo musical da semana, especialmente hoje para a Sueli Gama, para Ana Miotti e para Leni Teixeira, ouvintes do Jornal Nova Brasil, e que me procuraram aqui nas redes sociais nos últimos dias justamente para pedir uma homenagem a ela, Rita Lee, que nos deixou essa semana. Então o resumo musical de hoje, Heródoto, é em homenagem a Rita Lee. Eu começo com a notícia de que Alexandre de Moraes mandou soltar o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública de Jair Bolsonaro, era o secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal naquele dia 8 de janeiro, estava nos Estados Unidos no dia dos ataques, quando desembarcou no Brasil dias depois, foi preso, ficou esse tempo todo na cadeia aqui em Brasília e foi solto com tornozeleira eletrônica, uma série de restrições, não vai poder usar as redes sociais, não vai poder ter armas, porte de armas, mas está solto, conseguiu a sua soltura. Além disso, a Polícia Federal está avançando numa investigação que envolve o tenente-coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Ele está preso e a polícia encontrou um depósito de R$400 mil na conta do Mauro Cid. Essa quantia vai ser investigada ainda para ver se há uma possível lavagem de dinheiro, qual é a explicação, qual é a origem desse valor significativo que foi depositado na conta do ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa revelação foi feita pela revista Veja, só para a gente dar o devido crédito aos nossos colegas jornalistas. O Mauro Cid está preso. Inclusive, houve uma defesa uma mudança da defesa dele, mudaram os advogados do Mauro Cid nesta semana. Eles já pediram uma revogação dessa prisão preventiva ainda a ser decidida. E diversos veículos de comunicação noticiaram também que o Mauro Cid levava uma vida muito boa, com um patrimônio milionário da sua família lá nos Estados Unidos. Então, Heródoto e ouvinte, fato é que o Mauro Cid levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. Agora, não adianta mais chamar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não tem mais poder. Eles eram muito próximos, o Mauro Cid era braço direito do então presidente Jair Bolsonaro. O Anderson Torres também foi solto, mas não tem mais a quem recorrer. Agora é cada um por si. Não adianta chamar, não, quando alguém está perdido, procurando se encontrar. É trecho de música de Rita Lee para a gente ilustrar essas notícias envolvendo o Anderson Torres e o Mauro Cid. Ainda sobre esse assunto persistente, que é o atentado do dia 8 de janeiro aqui em Brasília, Heródoto e ouvinte, nós estamos prestes a começar a CPMI do dia 8 de janeiro aqui no Congresso Nacional. O governo Lula acabou tendo uma maioria considerável dentro da composição dessa comissão parlamentar de inquérito. A oposição, que queria tanto a CPMI, já não está mais com tanto sangue nos olhos assim. Tem alguns motivos que ajudam a explicar isso. Um deles foram as investigações que avançaram nos últimos dias em relação àquela possível fraude do cartão de vacinação de Jair Bolsonaro. Qual é a preocupação nos bastidores aqui em Brasília? Que a instalação da CPMI para se investigar e se tratar do dia 8 de janeiro acabe respingando em outros assuntos correlatos ou pelo menos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E como o governo vai ter maioria nessa composição da CPMI, isso pode acabar dando mais dor de cabeça para hoje oposição, ou seja, para aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só lembrando que aqui em Brasília, na Câmara Legislativa, a gente já tem uma CPI do dia 8 de janeiro que está em andamento. Ontem, inclusive, eles ouviram o então comandante da Polícia Militar naquele dia 8 de janeiro, que admitiu que não havia nenhuma operação especial planejada para aquilo que começou como uma manifestação e terminou como atos criminosos. Sobre a CPMI do Congresso, Heródoto e ouvinte, o Lindbergh Farias, que foi senador, que hoje é deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro, ele ficou de fora da CPMI. Por quê? Porque ele fez críticas ao arcabouço fiscal, aquele projeto que vai trazer as novas regras fiscais para o país e que ainda não começou a tramitar para valer
lá no Congresso Nacional. Então o Lindbergh Farias fez uma crítica dura ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em uma entrevista no mês passado à Folha de São Paulo, e como retaliação, se diz aqui nos bastidores em Brasília, ele acabou ficando de fora da CPMI do dia 8 de janeiro. E aí dizem que ele ficou bastante magoado, e aí não tem jeito, desculpe o Aue, eu não queria magoar você, mas não tem jeito, Lindbergh, você vai ter que ficar magoado porque o PT te deixou de escanteio. A gente teve um evento com o Lula em Salvador essa semana também, e o MST não pôde discursar nesse evento. Essa informação quem trouxe de bastidor foi a Júlia do Alibe, Júlia do Alibe do G1, nossa colega jornalista. E isso é um reflexo muito grande, Heródoto e ouvinte, de como está a situação também ali entre aliados do governo. Nós estamos no 5º mês de governo, há muitos humores para serem administrados, muito ânimos a serem acalmados. Se formou uma grande frente ampla para derrotar o Bolsonaro no ano passado, isso já é até um clichê, já é batido dizer isso, mas é sempre bom lembrar ao nosso ouvinte que se formou uma frente muito ampla para se derrotar o Bolsonaro, então é muita gente nesse governo e muita gente que pensa diferente, para não dizer muitas vezes que pensa antagonicamente. E aí, para achar espaço para todo mundo está difícil, tem uma ciumeira danada a esta altura ainda, 5 meses de governo, caminhando para 5 meses, há uma ciumeira danada aqui por disputa de espaço, de poder, de protagonismo, de holofote em Brasília. Aí eu me recordei de outro clássico de Rita Lee, que parece uma rosa, de longe é formosa, é toda recalcada, a alegria alheia incomoda. Tem muita alegria alheia que está incomodando aqui dentro do governo Lula em Brasília. A gente segue o nosso resumo musical da semana falando que o Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, vereador pelo Rio de Janeiro, inclusive o mandato dele termina no ano que vem, e há uma grande expectativa para saber se o Carlos Bolsonaro vai continuar na vida política, assim como seus irmãos. O Flávio Bolsonaro é senador, o deputado Eduardo Bolsonaro é deputado federal, e o Carlos sempre foi vereador ali no Rio de Janeiro, ajudou muito o pai nas redes sociais, tanto na campanha de 2018, quanto na campanha derrotada de 2022, mas ele barrou o acesso do pai às próprias contas nas redes sociais. Essa notícia foi dada inicialmente pelo portal Metrópolis, depois outros veículos confirmaram essa informação. E olha que coisa, o Jair Bolsonaro está sem poder tuitar desde o dia 16 de abril, porque quem tem as senhas dessas redes sociais do pai é o Carlos Bolsonaro. E eles brigaram e o Bolsonaro está sem se manifestar nas redes sociais desde então. Só que o Carlos Bolsonaro, ele é muito enigmático, né, Heródoto e ouvinte? Quem acompanha ele nas redes sociais aí sabe muito bem disso. Ele postou uma coisa no Twitter, a última vez que ele postou, ele disse o seguinte: pessoas ruins se dizem as tais e ganham muito com o suor dos outros que trabalham de verdade. E isso não é uma exceção aqui. Há quem entenda essa mensagem como uma crítica do Carlos Bolsonaro ao próprio pai, Jair Bolsonaro. Só que tinha tanta coisa esquisita naquele tweet ali do Bolsonaro que eu acho melhor do jeito que tá, viu, Heródoto? Então, nada melhor do que não fazer nada, deixa do jeito que tá. E a dúvida é se o Carlos Bolsonaro vai um dia chutar o pau da barraca, para usar uma expressão aqui bem coloquial, se meu ouvinte me permite, mas é saber se o Carlos Bolsonaro vai seguir essa toada política ou se ele vai abandonar tudo e abandonar o bolsonarismo de vez. E se ele vai cantar um dia assim: um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer, me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você. Vamos ver se essa relação do Carlos Bolsonaro, pai e filho, vai melhorar aí nos próximos dias. Para finalizar, Heródoto, após a liberação recorde de 712 milhões de reais em emendas a parlamentares nessa semana, no início dessa semana, o Palácio do Planalto, o governo Lula, liberou mais 434 milhões de reais de emendas. Então, tudo como sempre, emendas parlamentares para tentar garantir apoio político no Congresso Nacional. Isso levou a críticas, inclusive, de gente da base aliada, da deputada federal Tabata Amaral, por exemplo, que escreveu numa rede social o seguinte nesta semana:
Não importa de qual governo estamos falando. Essa institucionalização da corrupção, palavras de Tabata Amaral, precisa acabar. Ela está se referindo ao dito orçamento secreto que foi instituído ali durante o governo Bolsonaro, muito protagonizado pelo atual presidente da Câmara, Arthur Lira, e que o Lula fez muitas críticas duras a esse orçamento durante a campanha do ano passado, mas acabou agora cedendo e recorrendo também ao dito orçamento secreto. Para esse momento, Heródoto, e a gente finaliza, eu me recordei de outra música de Rita Lee, que é o seguinte: o Palácio do Planalto ele precisa do Congresso, essa relação cada vez mais refém do parlamento, esse presidencialismo de coalizão cada vez mais forte, em que o presidente da República não faz nada sem a bênção de deputados e senadores. Então, é o problema e é a solução, o Congresso Nacional para o Palácio do Planalto. Então, me recordei de... Me acostumei com você, sempre reclamando da vida, me ferindo, me curando a ferida. O Congresso é isso, ele cura e ele fere o Palácio do Planalto. Eu fiquei 10 dias fora de férias, Heródoto, voltei ontem e parece que Brasília continua a mesma coisa. E aí eu finalizo mesmo recitando um trecho também de outro clássico de Rita Lee, em que ela diz: alô, alô, Marciano, aqui quem fala é da terra, para variar estamos em guerra, você não imagina a loucura, o ser humano está na maior fissura, porque está cada vez mais down the high society. Rita Lee, a guerra acabou para você, a gente amava a sua loucura, fica bem e nos ajude com a nossa guerra por aqui. Viva Rita Lee, Heródoto. Viva Rita Lee. Obrigado, são 7h46.